Olá, meninos! Vamos para mais uma videoaula do primeiro ano sobre o assunto força de atrito e a terceira lei de Newton, tá? Vamos lá. Bom, para começar, o que é a força de atrito? É aquela força contrária à movimentação dos corpos, tá, gente? Então, todo corpo que está em movimento, ele está sujeito a uma força que atrapalha o movimento. E essa força é chamada de força de atrito. Só que tem hora que ela pode até ajudar no movimento, tá? E tem hora que ela pode atrapalhar, mas a maioria das vezes ela atrapalha, tá? Bom, e quando que ela surge? Ela surge devido ao contato dos corpos e ela depende da área de contato dos corpos e além do tipo de superfície que o corpo está se movimentando. Então, vamos lá. Qual que é a diferença? Por exemplo, quando você coloca um objeto para deslizar numa superfície lisa e numa superfície áspera, dá uma diferença na movimentação desse corpo que vai passar por cima dessas duas superfícies. O corpo que vai passar pela superfície lisa, ele vai adquirir uma movimentação maior, ele vai chegar numa distância maior, entendeu? Então ele pode ter uma aceleração maior do que a aceleração que o corpo vai ter quando ele estiver na superfície áspera. Por quê? A superfície áspera, ela tem o que a gente chama de coeficiente de atrito. E esse coeficiente de atrito, ele é fundamental na força de atrito. Então, toda força de atrito depende do coeficiente de atrito, ou seja, depende do tipo de superfície onde esse corpo está se movimentando, tá? Eu coloquei aqui que a normal é igual ao peso. Por que a força de atrito depende da normal, do contato entre os corpos? Se você tem uma caixa que ela tem uma área de contato com o chão, com a superfície, menor do que uma outra caixa que é maior, que tem uma área de contato bem maior, gente, aquela caixa que tem a área de contato menor, ela sofre menos atrito. Então, você pode deslizar duas caixas de tamanhos diferentes na mesma superfície áspera. Qual que vai ter maior força de atrito? Em qual das caixas que vai ter maior força de atrito atrapalhando o movimento? Aquela caixa maior. Por que a caixa maior? Porque ela vai ter uma área de contato com a superfície muito maior. Isso faz diferença para a força de atrito também. Então, não é só o tipo de superfície aonde o objeto está deslizando. Tem também a questão da área de contato. Quanto maior a área de contato, maior a força de atrito que atua nesse corpo. Tá? Então, nisso que eu estou querendo te dizer que quando que a normal é igual ao peso. Por que a normal é igual ao peso? Porque o objeto está andando numa superfície plana, tá? Aí sempre a normal vai ser igual ao peso. Aí o peso da caixa também faz diferença, porque quanto mais pesado, mais ela vai pressionar o chão. Isso vai aumentar a força de atrito, tá? Então, são vários fatores que podem interferir na força de atrito que atua num corpo que está deslocando em movimento. Bom, nós temos dois tipos de coeficientes de atrito. Nós temos o coeficiente de atrito estático e o cinético. O estático é aquele coeficiente de atrito que atua enquanto o corpo está parado. E o cinético é aquele coeficiente de atrito que atua depois que o corpo já entrou em movimento. Bom, aqui tem um exemplo clássico de uma pessoa puxando uma caixa, aplicando uma força para a direita. Aí nós temos as forças, peso para baixo, nós temos a normal por causa do contato com o chão. E nós temos a faixa aqui, ó, para trás. Então, nesse caso, a faixa é contrária à força que está puxando. Então, se eu está puxando para a direita, se a movimentação é para a direita, a força de atrito tem que ser para a esquerda. Tá? Então, ela é sempre representada no sentido contrário. A gente vai sempre considerar ela no sentido contrário da movimentação que o corpo está fazendo, tá, gente? Bom, aqui tem um exemplo clássico que uma pessoa está empurrando, aplicando uma força num sapato, né? Então, ele vai adquirir uma aceleração, ele vai andar, então vai ter a segunda lei de Newton, que a gente já estudou, força resultante igual a massa vezes aceleração. Aí, o que acontece? Na situação 2, ele vai colocar gelos lá na sola do sapato e vai empurrar o objeto. Então, ou seja, nessa segunda situação, o objeto já vai mais longe. Por que ele vai mais longe? Por que ele vai adquirir uma aceleração maior? Porque ele vai sofrer menos atrito com o chão, porque o gelo, quando ele está apoiado na superfície aqui no plano, no chão, o gelo vai fazer ele deslizar mais fácil. Então, isso vai fazer diminuir o atrito que existia entre a sola do sapato e o chão, tá?
Aí na situação 3, aqui, ó, empurre e veja o que acontece dessa vez. O sapato desliza como um esqui, numa velocidade mais alta. Então, ou seja, estão aplicando a mesma força lá de cima. Só que agora, com o gelo na sola do sapato, o sapato vai atingir uma distância maior. Ele vai ter uma velocidade maior, ele vai ter uma aceleração maior. Por quê? Porque o atrito não vai atrapalhar tanto. Tá? Então, o atrito ele é fundamental para a movimentação, dependendo da situação. Só pelo simples fato da gente caminhar, se não tivesse o atrito da sola do sapato com o chão, nós não conseguiríamos caminhar. Então, o simples fato de caminhar já está envolvendo a força de atrito. Se você jogar sabão no piso, quando a gente vai lavar alguma superfície, quando você joga o sabão e esfrega, se você estiver descalço, você vai deslizar mais fácil. Por quê? Porque o sabão vai diminuir o atrito da superfície com a sola do seu pé. Então, para a gente caminhar, se não tivesse o atrito, a gente não conseguiria não conseguiria caminhar. Então, o atrito, ao mesmo tempo que ele é uma coisa que atrapalha, mas ao mesmo tempo ele é uma coisa que ajuda. Tá? Dependendo da situação, o atrito pode ajudar. Tá? Bom, continuando. Por que isso aconteceu, então? A explicação eu já falei que isso aconteceu devido ao atrito. Quanto mais áspera uma superfície, mais atrito ela provoca. Imagina uma lixa, por exemplo. Então, uma lixa, quando você atrita ela, esfrega, ela é uma superfície áspera. Então, vai ter mais atrito ali, tá? Bom, no primeiro caso, há uma resistência entre o chão e o solado. Isso cria uma resistência ao movimento do sapato. Ou seja, nós temos o atrito aqui, ó, entre a sola do sapato e a superfície do chão. Então, nós temos um atrito ali. Agora, quando empurramos o sapato para frente, o atrito provoca uma resistência como se fosse uma força contrária, diminuindo a força com a qual o sapato foi empurrado. Então, se você empurra com 10 newtons para a direita, mas tem uma força de atrito de 5 newtons para a esquerda, então, na verdade, o sapato não foi empurrado com 10 newtons, o sapato foi empurrado com 5 newtons. Porque lembra dos vetores, sentido oposto, a gente tem que subtrair, não pode esquecer disso, tá? Bom, aí o gelo, por ser uma superfície muito lisa, tem muito pouco atrito. Além disso, uma superfície vai se derretendo, deixando o atrito quase inexistente, tá? Ao colocarmos o sapato sobre o gelo, o sapato desliza praticamente sem um atrito. Mas não pense que o atrito é um inimigo aqui, ó, do movimento. O atrito é fundamental para a nossa locomoção. Imagine se nossos sapatos não tivessem o atrito e deslizassem a cada passo. Seria como tentar andar numa pista de patinação no gelo, sem os patins. Tá? Então, o atrito é importante, sim, dependendo da situação. Bom, então o atrito é a resistência que os corpos em contato oferecem ao movimento. Bom, e como que a gente calcula essa força de atrito? Ó, Φ é igual. A gente precisa do coeficiente de atrito daquela superfície onde o objeto está deslizando e da força normal que atua no objeto. Então, se ele está numa superfície plana, a normal vai ser sempre igual ao peso. Então, o Φ é a força de atrito, o μ é o tipo de coeficiente de atrito da superfície onde o corpo está, e o N é a força de reação normal, que é a força normal do plano de apoio sobre o objeto. Então, essa é a equação que a gente usa para calcular a força de atrito. Bom, então, o atrito estático e cinético, já falei. O atrito estático é aquele que atua enquanto o corpo não está deslizando, está parado. E o atrito dinâmico ou cinético é aquele que atua no corpo enquanto ele já está em movimento. Então, vamos lá. Se um corpo está parado, existe uma força de atrito máxima que segura ele para ele não entrar em movimento. Então, para você empurrar esse objeto para ele poder entrar em movimento, você tem que fazer uma força pelo menos igual ou superior àquela, a força de atrito, porque senão o objeto não vai entrar em movimento. Depois que ele já entrou em movimento, passa a atuar o coeficiente de atrito cinético. Tá? Então, nós temos o coeficiente de atrito estático, que segura o objeto para ele não entrar em movimento, e nós temos o coeficiente de atrito cinético, que atua depois que o corpo já entrou em movimento. Tá? São valores diferentes, tá? E um é maior do que o outro. Quem é o maior e quem é o menor? Então, olha lá. Ó. O coeficiente de atrito estático ele é sempre maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Por quê, gente? Porque para você colocar um objeto em movimento, é muito mais difícil para você mantê-lo em movimento. Por quê? Porque os coeficientes de atrito são diferentes. O que segura o bloco, o corpo, ele tem um coeficiente de atrito estático muito maior. Você rompeu aquela força de atrito estática máxima que segura o corpo, depois que ele já entrou em movimento, aí já passa a atuar a força de atrito cinética. Ou seja, como o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico é sempre menor do que o estático, então por isso que é mais fácil você manter um corpo em movimento do que você
tirá-lo do repouso. Então aqui, ó, por essa razão é mais difícil empurrarmos um carro enquanto ele ainda está parado do que uma vez iniciado manter o movimento. Então olha o esforço que a pessoa está fazendo para tirar o carro do repouso. Depois que ele já entrou em movimento, a pessoa já não precisa fazer tanto esforço assim, aplicar tanta força. Por quê? Porque o coeficiente de atrito cinético é bem menor do que o coeficiente de atrito estático. Bom, então vamos nos exemplos aqui. Determine as intensidades das forças de atrito estática e dinâmica da superfície que um corpo de massa 20 kg encontra sobre um plano horizontal, sabendo que o coeficiente de atrito estático vale 0,4 e o coeficiente de atrito dinâmico vale 0,3. Então você vai aplicar a fórmula duas vezes. Primeiro a gente vai achar o coeficiente de atrito estático, então o μ, que é o coeficiente de atrito estático, 0,4. A normal é igual ao peso, então se eu tenho massa de 20 kg, eu tenho peso de 200. 0,4 vezes 200, então é 80 newtons a força de atrito que segura o bloco para ele não entrar em movimento. Vamos supor que ele já entrou em movimento. Então, como que eu calculo a força de atrito dinâmica? Eu pego o coeficiente de atrito dinâmico, que vale 0,3, pego a força normal, que continua valendo 200, então é 60 newtons. Olha como que é mais fácil você manter o corpo em movimento do que você arrancar ele do repouso, tá? Por causa disso. Calcula o coeficiente de atrito sabendo que um corpo de massa 5 kg fica prestes a entrar em movimento. Ele está parado ainda. Então, o que está acontecendo? Eu tenho duas forças atuando nele. A força que a pessoa vai fazer, eu vou ter que puxar ele para a direita. A FAT para trás. O peso é normal, nem coloquei porque elas vão se anular, tá? Aí ele me deu a massa que vale 5 kg. Falou que a força que a pessoa faz é de 30 newtons para a direita. E ele quer saber o coeficiente de atrito, então. Esse é o coeficiente de atrito estático, ele está parado. Então, vamos lá. Usamos a fórmula FAT igual a μ vezes normal, tá? Como o corpo está parado, é porque essas duas forças têm que ser iguais, tem que se equilibrar. Então, FAT igual a F. Por quê? Porque a força resultante tem que dar zero. Por que tem que dar zero? A gente já estudou isso na primeira lei de Newton, que quando o corpo está parado, é porque a força resultante dele tem que dar zero. Para dar zero, essas duas forças são iguais, por isso que eu posso igualar elas. Então, jogando na fórmula da força de atrito, no lugar da FAT, eu posso colocar os 30 newtons, que é a força que a pessoa está fazendo. O coeficiente de atrito está procurando e a força normal aqui para cima é igual ao peso do objeto. Então, você tem massa de 5, ele pesa 50. Então, a normal vale 50. Resolvendo essa divisão, 30 dividido por 50, 0,6. Então, esse é o coeficiente de atrito estático, porque o corpo está parado. Tá, meninos? Bom, agora vamos para a terceira lei de Newton. O que fala a terceira lei de Newton, ação e reação? Vamos lá. Fala que quando você aplica a força em um corpo, você vai receber essa mesma força na mesma intensidade, na mesma direção, porém em sentido oposto, tá, gente? Então, a terceira lei de Newton, ela fala isso. Ela estabelece a interação entre dois corpos. Então, se não tiver dois corpos interagindo, não tem terceira lei de Newton. É fundamental que tenha dois corpos. E nós temos sempre uma força de ação e uma força de reação, tá? Essa terceira lei de Newton a gente encontra em muitas coisas à nossa volta. Basicamente, acontece isso. O simples fato de você caminhar é como se você empurrasse o chão para trás, aplicasse uma força de ação no chão, e o chão te aplicasse uma força de reação no sentido contrário. Então, se você empurra o chão para trás, ele te empurra para frente, tá? Então, a terceira lei de Newton tem que obedecer essas regrinhas. Tem que ter mesma intensidade, mesmo valor da força aplicada, mesma direção, porém sentido oposto, gente. Então, aqui, ó, a toda ação há sempre uma reação oposta, de igual intensidade, ou seja, de igual valor, de ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, e elas são sempre iguais, e elas são dirigidas em sentido oposto. Então, o enunciado da terceira lei de Newton, de ação e reação, é isso aí. Quer saber, quando você aplica uma força no corpo, você recebe a mesma força, de mesma direção, mesma intensidade, porém em sentido oposto, tá, gente? Essa é a regrinha. Agora, vamos lá, as condições para poder existir essa terceira lei de Newton. Sempre devemos ter dois corpos. Se não tiver dois corpos interagindo, não tem terceira lei de Newton, tá? A força resultante não pode dar zero. Então, ou seja, a força resultante não pode dar zero. Então, vamos lá. Aqui, um carro em movimento. Ação. O pneu empurra a estrada para trás, a reação. A estrada empurra o pneu para frente. Então, você tem dois corpos diferentes. Você tem pneu, você tem estrada interagindo. Agora aqui, um foguete. Por que o foguete se locomove no espaço, o helicóptero não? O helicóptero, quando ele liga a hélice empurra o ar para baixo e o ar vai empurrar o avião, o helicóptero para cima, tá, gente? Então, no espaço não funciona porque não tem ar. Então, no espaço, a única coisa que funciona é o foguete. Então, vamos lá. Qual que é a ação? O foguete empurra o gás para trás e o gás empurra o foguete para frente. Então, é ação e reação. Ó, um homem puxa uma mola. Então, se o homem puxa a mola, a reação, a mola vai puxar o homem também no sentido contrário.
Quando um corpo está caindo, quem que está puxando ele? A terra puxa o corpo, no caso aqui a bolinha. E a reação? A bola puxa a terra para cima. Aí você vai falar assim, mas por que a terra não vem a bolinha que vai em direção à terra? É porque a terra tem massa maior, gente. Se você comparar a massa da terra com a massa da bolinha, quem que vai sofrer, quem que vai ser mais atraído aí no caso? Vai ser a bolinha, porque ela é mais fácil movimentar do que a terra. Ó, um tiro de canhão aqui, bala de canhão. Então, vamos lá. Qual que é a ação? A ação é o seguinte, a bolinha, na que ela sai, ela empurra o canhão para trás. Automaticamente, o canhão empurra a bolinha para frente. Então, é a terceira lei de Newton porque você tem dois corpos diferentes interagindo. Então, a condição para existir a terceira lei de Newton é essa, que tem que ter dois corpos, eles têm que interagir de maneira que um aplica uma força de ação, outro aplica uma força de reação, e elas têm que ter sentido oposto. Tá? Senão não é terceira lei de Newton. Tá, cuidado com essa pegadinha aqui, ó. Quando a gente tem aqui um corpo apoiado no chão, nós temos a força peso para baixo e a força normal para cima. Só que a gente nunca pode considerar que a normal é igual à força peso. Por quê? Porque as duas forças, elas interagem, ó, elas atuam no mesmo corpo, no caso o livro. Então, se a gente fosse fazer a resultante delas, daria 0. E para ser terceira lei de Newton não pode dar 0. A força resultante nunca pode dar 0. Mesma coisa aqui, ó. Força peso para baixo, que a pessoa aplicou a força para baixo, força elástica para cima, mas como a força está aplicada aqui na mão da pessoa, a força resultante está dando 0. Então, eu não posso considerar que vai ser terceira lei de Newton. Então, ação e reação, força normal e força peso, nunca constitui um par de ação e reação, pessoal, tá? Então, vamos lá. A respeito da terceira lei de Newton, marca a alternativa verdadeira. Olha aqui, ó. Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação nunca se equilibram. Lógico, nunca pode dar 0. Se der 0, o corpo está parado, gente. Aí é a primeira lei de Newton, não é a terceira lei de Newton. Bom, porque de acordo com a terceira lei de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélice no espaço? Foi o que eu falei, ó. No espaço não existe ar para ser empurrado pela hélice. Logo, a aeronave não vai ser impulsionada para frente. E pela terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é empurrada para frente, tá? Foi o que eu falei. Bom, essa aqui já caiu no Enem, ó. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho ajudasse deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que passa a colocá-la em movimento. Só que o menino esqueceu de um erro grave aí. São dois corpos interagindo, a força que o menino empurra o móvel e a força que o móvel empurra o menino. Só que essas forças são aplicadas em corpos diferentes, então elas não vão se anular. Então, o móvel vai ficar parado caso a força se anule. Então, ou seja, o par de forças de ação e reação não atua no mesmo corpo. Então, o erro está aí, tá? Bom, uma caixa cuja velocidade inicial é de 10 metros por segundo, leva 5 segundos deslizando aqui até parar completamente, considerando a gravidade de 10, determina o coeficiente de atrito cinético que atua na superfície. Então, vamos lá. Aqui vai misturar a segunda lei de Newton com atrito, como a cinemática. Então, vamos lá. Primeira coisa, usar a segunda lei de Newton, tá? Então, como o corpo está deslizando com a velocidade aqui, né? E a gente vai ter que calcular o coeficiente de atrito dela da superfície. Então, a força resultante vai ser a FAT. Aí, M vezes A, FAT é μ vezes normal, M vezes A aceleração é 2, a gente deu aqui, tá? A aceleração é 2 metros por segundo. Mas por que a aceleração é 2? Porque a gente teve que calcular ela aqui, ó. A aceleração é V menos VO sobre T. Como o bloco vai parar, a velocidade final é 0. A velocidade inicial é 10 dividido por 5, então a aceleração é menos 2. Então, a FAT vai fazer o bloco parar. Então, a aceleração é menos 2. Então, eu coloquei 2 aqui. Aí, no lugar do N, como o N é igual ao peso, eu coloquei M vezes o G. Então, μ é igual, ó, a massa. A massa vezes a gravidade. A massa a gente corta aqui, ó. Se você quiser colocar ela, pode colocar, mas isso nem te deu ela. Então, a gente não tem como, você corta as massas. Então, você pega a gravidade, que é 10, repete a aceleração, que é 2, divide 2 por 10, você achou o coeficiente de atrito da superfície, 0,2. Ah, o coeficiente de atrito não tem unidade, viu, gente? O coeficiente de atrito não tem unidade para você colocar. Bom, espero ter ajudado vocês, espero vocês na próxima aula.